recebendo aqui no estúdio da Super Rádio Patos, na Praça do Eduardo, número 21, edifício Santa Clara, Dr. Arlindo Porto Neto, um dos diretores da Super Rádio Patos, ex-senador da República, todo mundo conhece, juntamente com o nosso diretor-presidente, Dr. Hilton Queiroz. Dr. Hilton, tudo bem? Tudo bem, doutor Arlindo. Muito bem, graças a Deus. Nós estamos nesse programa nosso Entrevista, recebendo com muito prazer para nós o doutor Arlindo Porto. Doutor Arlindo, que para nós que temos mais idade um pouquinho, ninguém tem dúvida de quem é o doutor Arlindo. Todo mundo conhece o doutor Arlindo, sabe do seu sucesso, da sua força na política, da sua força pessoal, da sua honestidade, da sua seriedade. Nós o conhecemos muito bem. Mas as pessoas que têm hoje abaixo de 38 anos, pouco conhecem o doutor Arlindo. Por isso nós estamos fazendo esse programa hoje, doutor Arlindo, fugindo um pouquinho aos nossos moldes de programa. Eu gostaria de apresentar para esse público quem é doutor Arlindo Porto. E eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir ao doutor Arlindo que falasse da sua vida desde do Areado, desde Major Porto até o Senado Federal, até o Ministério da Agricultura. Conta para nós um pouquinho, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, sendo entrevistado por você, doutor Hilton, e também pelo Esmar, nosso grande repórter Esmar. Cumprimentar todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelo rádio e pelas redes sociais. Olha, eu me sinto muito orgulhoso dessa pauta que vocês colocaram, que é uma oportunidade muito mais de relembrar o passado. A vida foi feita de passado e de presente, para alguns tem um futuro. Mas eu vou limitar a comentar o passado até uma coisa mais recente. A maioria das pessoas não tem conhecimento. Eu nasci, morei e estudei na zona rural. Até 11 anos de idade eu morava no Areado. Meu pai, com mais nossos outros 6 irmãos, morávamos lá numa atividade convencional de qualquer um produtor rural que trabalhava na roça, que os filhos também tinham que ajudar. Os filhos naquela época participavam ativamente. Isso para mim é um motivo de muito orgulho. Como foi importante para mim estudar no Areado. Eu estudei até ao final do 4º ano primário lá no Areado. Naquela época não se fazia prova de 4º ano primário, tinha que vir fazer aqui. Eu fiquei alguns meses, 2, 3 meses na escola particular Dona Madalena Maria, e depois fui tirar o diploma de primário. Naquela época era diploma de primário, que era na escola Professor Modesto, que eu fiz o exame. As provas foram feitas lá. E por incrível que pareça, a escola era uma escola pequena, e nós que fazíamos o curso, o exame, a prova foi feita dentro de uma garagem de uma casa do senhor Antônio Piau. Antônio Piau tinha uma casa lá, ali na Rua Topa Maciel, e foi lá. E comecei a minha vida então na roça mesmo, atuando na roça, pegando cavalo, levando meu pai na estrada, levando meu pai para poder fazer as atividades dele. Mas isso foi uma passagem, até os 11 anos. Vim para a cidade, a partir de que eu vim para a cidade, meu pai nos encaminhou, Humberto, meu irmão e eu, fomos estudar no colégio Dom Bosco em Araxá, colégio interno. Naquela época, o colégio interno era algo assim muito diferente. Você ia para o colégio interno, ficava lá 6 meses, só voltava depois de 6 meses. O único meio de comunicação era uma carta, que às vezes você mandava um bilhete, recebia outro bilhete, chegava meses depois que você mandava a carta, ela chegava no destino e tinha um remetente. Mas foi um grande aprendizado para mim ter estudado 2 anos. E muitos colegas meus aqui de Patos que estudavam comigo naquela época, nós estávamos juntos lá, vivenciando esse período. Enfim, terminei os 2 primeiros anos lá, vim para Patos continuar os estudos. E nesse período de vir continuar os estudos, eu fui estudar na escola normal, aquela escola normal. A turma que eu estudei foi a última turma que teve misto. Depois passou a ser só sexo feminino. A dona Madalena, a dona Filomena era diretora. E me orgulha muito e me lembro muito de vários professores excelentes e com a grande oportunidade que eu tive de estudar naquela escola. E é um fato que pouquíssimas pessoas podem se lembrar. 4 ex-prefeitos, praticamente da mesma geração, estudamos na escola normal. Eu vou nominá-los. Dr. Jarbas Cambraia
era o meu colega de sala. Nós sentávamos na mesma carteira. A carteira era uma carteira dupla. E nós dois sentávamos um ao lado do outro, com muito orgulho, um grande amigo que nós tínhamos. E além de nós dois, estudou na Escola Normal o Antônio do Vale e o Zé Eustáquio. Então, 4 prefeitos que saíram da mesma escola no mesmo período aí de 2, 3 anos de diferença. Lembrando que nós fomos para o colégio da Dona Penha, e quem era o professor da Dona Penha? O doutor Das Pereira da Fonseca, que também se tornou prefeito da cidade. Então é um professor que ensinou a nós 4 alunos para poder participar da vida pública. Mas, enfim, é uma passagem que me deixou muito feliz quando eu concluí a quarta série, a 8ª série naquela época, na Escola Normal. Fui para o Colégio da Penha, fiquei lá durante 3 anos, trabalhei, estudava, e lá no Colégio da Penha eu tinha uma atividade dupla. Eu estudava durante o dia, à noite, e durante o dia eu era, hoje chama de office boy, mas naquela época não era office boy, era contínuo. Eu era contínuo na Casa Edson, que era uma loja de disco, ali onde era a Cegonha, onde era do Moacir Santos. E naquela época, então, o que era a minha função? Era varrer a loja, fazer entrega. A entrega era feita quase sem papel, de bicicleta, mais a pé, porque a cidade era muito pequena, mas aos 14 anos comecei a trabalhar. Trabalhei um período, fui para Brasília, estudei 6 meses em Brasília, trabalhava lá como lá já era office boy, chamava office boy, trabalhava de office boy. Mais sofisticado, né? 6 meses depois eu voltei para Patos e retomei os meus estudos no Colégio da Penha. No Colégio da Penha, essa oportunidade que nós tivemos ímpar foi quando eu terminei o meu curso técnico de contabilidade, tornando contador. Nesse período, principalmente de 62 a 64, eu trabalhava de leiteiro. Me orgulha muito a minha profissão de leiteiro. Eu levantava de madrugada, o Melado era meu ajudante, nós dois saímos para poder buscar leite na região. Eu dava 2 viagens de leite, uma começava às 5 horas da manhã, buscava leite nas fazendas, entregava na cooperativa, voltava, buscava mais uma viagem de leite e entregava na Silvestrino, que é uma fábrica de queijos, naquela época bastante importante para a cidade. E na parte da tarde eu ia na fazenda buscar verdura para poder abastecer o mercado. E assim foi até eu concluir meu curso ginasial, meu curso técnico de contabilidade. Formei para contabilidade, vou eu a Brasília de novo. Fui trabalhar em Brasília, eu trabalhei 1 ano em Brasília, na Remco do Brasil, e lá preparando para fazer o vestibular. Mas venci 1 ano do meu trabalho. A empresa era muito rigorosa, uma empresa inglesa, e eu tive que vir para cá ao terminar 1 ano de trabalho, eu tive que vir aqui para poder tirar férias. Ao tirar férias, volto para Patos e surge para mim uma grande oportunidade que me orgulha muito, me deixa muito feliz, que surgiu um escritório de contabilidade para vender. Torinho Mendonça e eu compramos um escritório de contabilidade. E aí comecei a minha carreira de contabilista em 1900, e é muito tempo já, mas em 1965 eu terminei o curso, 64 eu terminei o curso, 65 trabalhei em Brasília, 66 comecei o curso de contabilidade. E de um escritório bastante amplo, bastante ativo. E 2 passagens me recordo como contabilista. Eu saía daqui, que a estrada era de terra, e ia na Guimarães fazer serviço para uma empresa lá de Guimarães, Comércio e Indústria Camargo. Estrada de terra. Estrada de terra. Depois desse mesmo período, eu fui trabalhar em Lagoa Grande. Eu saí uma vez por mês, saí de Patos, de estrada de terra daqui na Lagoa Grande, para fazer contabilidade de todas as empresas que tinham lá. Mas como não dava para ir e voltar, eu dormia na pensão da dona Alcindina, que era minha cliente, e eu fazia isso religiosamente todo mês. Saía da Lagoa Grande, passava no Ponte Firme, na São Pedro da Ponte Firme, que também tinha um farmacêutico, que era o seu Arcílio Trajano, e essa foi uma vida que eu fiz de 65 até 1976, trabalhando de contabilidade. Participei de grandes empresas, eu era contabilista da Silvestrini, eu era contabilista do Hospital Nossa Senhora de Fátima, do W. Cunha Cereais, enfim, eram dezenas, centenas de clientes, grandes, médios ou pequenos, mas lembro aqui um deles, do Quiabo, a fábrica de ração do Quiabo, era minha cliente, ele era açougueiro naquela época. Mas
Não posso falar muitos nomes, porque com certeza esquecerei, mas foi um período muito frutífero para mim, de trabalho, de realização, de atuação, de participação, de muito entusiasmo. A minha carteira de motorista é de 1962, então é bastante tempo, é mais tempo do que muita gente tem de idade. Que beleza, doutor Arlindo. Quer dizer, nós tivemos aqui a primeira fase da sua vida, né? A sua fase profissional, vamos dizer assim, antes da política. Onde tudo começou, né, doutor? Onde tudo começou. Muito bonito mesmo. Mas tem aí, esse antes de tudo que começou, que vocês estão querendo falar que começou aí na política só, né? Mas tem uma fase quando eu saí do escritório de contabilidade que me deixa grande saudade. Eu me associei a algumas outras pessoas aqui e fomos implantar e conseguimos com muita luta autorização para poder criar uma concessionária Fiat na época, que a grande ansiedade era ter uma concessionária Fiat. E eu me recordo aqui do Nutti, me recordo do seu Gerson Carneiro, me recordo do Tianago, me recordo do Zico Maia, me recordo do amigo do meu irmão e nós, tinha outros mais, alguns outros, era muita gente, mas criamos essa concessionária e Patos de Minas teve o privilégio de ser a 4ª concessionária de Minas Gerais. Que beleza. 2 no Belo Horizonte, 1 em Uberlândia e a nossa aqui de Patos. E foi uma oportunidade muito boa, afastei do escritório de contabilidade, entrei na parte empresarial. Uma expectativa de que lá seria uma nova carreira. Aí entra o que você está falando, uma nova fase. Aí começou uma nova fase. Eu fui procurado, eu era membro do LAES, eu era membro da Associação Comercial, eu era membro do Sindicato Rural. De quase tudo, né, doutor? Eu tinha uma participação bastante intensa já naquela época, tudo como voluntário, como um cidadão comum. Mas eu lá trabalhando na Copave, fui procurado, o grande líder político da época, 2 grandes líderes, o seu Pedro Santos e o seu João Lazinho, me procurarem e eu não tinha, jamais pensava em ser político, jamais pensava em ter atuação política, mas eles foram assim, insistentes, não comigo apenas, eles foram insistentes com a minha família, com os meus amigos, tentando me convencer, me sensibilizar a ser candidato a prefeito. Tanto assim que eu só fui candidato, anunciado que seria candidato 4, 5 dias antes da convenção. Eu não tinha essa pretensão de ser candidato, mas foi uma demanda, foi um chamado que eu atingi das lideranças aqui de Patos e, por que não dizer, o interesse de prestar serviço à população. Nós éramos 7 candidatos a prefeito, 3 do PMDB, 3 do PDS na época, que era trocar muito partido, mas do PDS da época, e 1 do PT. E com muito orgulho, Hilton, e por generosidade do nosso povo, dos nossos eleitores, eu tive mais do que o voto dos outros 6 somados. Em pouco tempo, ainda bem jovem, assim, 30 e poucos anos, mas isso me deixa orgulhoso porque eu ganhei, porque fui vitorioso com pessoas importantes da cidade que tinham tradição política. E muito interessante, doutor Arlindo, que o senhor está dizendo aí, que no mesmo partido político vocês tinham 3 candidatos. Era chamado voto de legenda naquela época. Totalmente diferente de hoje, né? Nós éramos 3 candidatos, por sinal, pessoas que eu admiro muito. Dentro do PMDB era o Chiquinho Campos, Francisco Pinheiro Campos, que a Terezinha do Badé, que era a vice dele. O outro era o Pascoal Borges de Andrade, que é uma pessoa também que merece qualquer. E eu era do PMDB. E do PSD, do PDS na época, né? Não era PDS. Era o doutor Antônio Banda Rocha, Sebastião Vestiano, que era um vereador de vários mandatos, pessoa assim muito popular. Depois, né? E o outro é o Osmar Amorim, que era um grande jornalista, inclusive, da revista Veja. E do PT era o professor Salvador. Então, disputamos juntos, eu ganhei dessas pessoas todas, com todos eles eu deixei, e tenho hoje ainda amizade por muitos deles, e vários faleceram, mas faleceram com meus amigos, que eu recordo tanto. Isso é muito interessante a gente prestar atenção de que o doutor Arlindo não pensava em entrar para a política. Foi convidado e teve o sucesso que teve, que nós vamos falar daqui para frente. Mas é interessante essa visão, porque muitas pessoas acham que política já começa com falcatrua, com coisas erradas, e não é a realidade, pode ser diferente, né? Sim, com certeza, com certeza. E deve ser diferente. Doutor Hilton, só para fazer um adendo, diante desse assunto aí, quando o senhor começou, foi eleito a prefeito,
para aqueles que o conhecem e para aqueles que vão conhecê-lo a partir de agora, a questão que as pessoas precisam saber naquela oportunidade, quando o senhor for eleito prefeito de Patos de Minas, o senhor foi conhecido como prefeito nota 10. Por que prefeito nota 10, doutora Arlinda? Eu acho que isso aí já é o próximo passo, né, doutora Arlinda? Eu acho que aí, Osmar, talvez pela minha atividade intensa que eu tive, né, na comunidade, e eu fico assim, imaginando que o meu envolvimento dentro da sociedade, dentro da comunidade, era muito grande. Por exemplo, em 1972, eu comprei a minha primeira fazenda. Primeira não, a única fazenda que eu tenho ali, perto da Curva da Morte. 1972, tem 50 anos que eu comprei essa fazenda. E é a propriedade que eu tenho. Eu só tenho uma propriedade rural ali naquela região. Acho que isso fez com que eu participasse do sindicato rural, né, envolvesse nas atividades, mas o que eu posso dizer é que, após ser eleito, sim, a oportunidade que eu tive de prestar um serviço, eu procurei administrar para a população mais carente. Naquela época a cidade não tinha esgoto em quase nenhuma rua, só na área central. A cidade não tinha luz na cidade toda, a cidade não tinha asfalto, a cidade, quem morava nos bairros não tinha. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem, nos ouvem, lembram de como é que era. Nós fizemos asfalto, para você ter uma ideia, nós fizemos 1.300.000 metros de asfalto, quadrado de asfalto. É muita coisa. Nós fizemos 408 quilômetros de rede de esgoto, é daqui a Belo Horizonte, com recurso próprio, com recurso do município, com gente da prefeitura, não tinha empreiteiro. E mais do que isso, a população carente, nós íamos para lá, Maria Célia, a equipe dela, os amigos nossos, faziam de mutirão. A prefeitura mandava a máquina, mandava um pedreiro para ensinar e o povo que ajudava a fazer. Eu me lembro disso aí, eu vim visitar Patos, nessa época eu morei em Brasília um tempo, e eu vim visitar Patos e tive a oportunidade de ir lá no final do bairro do Brasil, no mutirão que estava acontecendo. Bairro Nossa lá Senhora Aparecida. Desse jeitinho, Nossa Senhora Aparecida, exatamente. E lá era quase com uma viela, não tinha rua, não tinha rede de asfaltar. As máquinas da prefeitura faziam, levavam o briquete, o povo fazia o briquete, assentava o briquete. Então, sou testemunha disso. Então, isso, Osmar, talvez seja isso que fez com que eu pudesse ser um prefeito que estava no meio do povo, fazia aquilo que o povo estava querendo. Eu posso lembrar aqui, quando tivemos aquela enchente, 13 dias depois que eu tomei posse, teve uma enchente. Se é a maior, se é a menor, não sei o que faz, foi uma enchente que transbordou também o Paranaíba, passou por cima da ponta do Paranaíba, atingiu principalmente parte da Vila Rosa, uma parte pequena do Paulistano, que não tinha quase nada no Paulistano, e lá na Vila Operária. E nós tivemos um apoio extraordinário da população. O Frei Luiz, com toda a equipe lá da paróquia dos Capuchinhos, ele foi o que ficou na linha de frente. E foi quando nós, mobilizando, tiramos as pessoas da dificuldade, construímos em mutirão 75 casas lá no bairro Jardim Aquários. Mutirão, o povo doou material, fizemos campanha, porque a prefeitura não tinha recurso na época para isso, e tinha final de semana, trabalhando, tinha 450 pessoas trabalhando voluntariamente naquilo lá. Essas fotos todas nós temos arquivado, está tudo muito bem armazenado, mas eu vejo assim, me recordo aqui, você traz só uma foto que eu acho muito ilustrativa. Os carpinteiros da época, nós tínhamos lá nas casas, que estava sendo feito amadeiramento, estava lá o saudoso Clóvis Simão da Cunha e Antônio Basílio Simão. Que beleza. Além de outros, aí lá nessa época estava lá como o engenheiro, que era da época da Associação dos Engenheiros aqui, do CREA, era o doutor Zé Eustáquio Simões, ele estava lá em cima, e eu tenho essa foto. Isso para mostrar que, além disso, a comida era feita pelo pessoal do Cursilho. Era 300 pessoas sentadas no bar, lá na grama, comendo. Por quê? É a forma que teve de fazer com que as pessoas pudessem. Voluntariamente, as pessoas optaram por não morar mais. É tanto que, nessas regiões que falamos, aqueles que foram atingidos naquele momento, foi feita uma demarcação e elas foram relocadas. Bem como quem era da Lagoa do Japonês, que transbordou a Lagoa do Japonês, todo o bairro do Cristo foi inundado e aquelas famílias do bairro do Cristo, 30 e tantas famílias, foram relocadas lá no bairro Santa Luzia. Tem um conjuntinho habitacional feito também em mutirão. Eu acho que isso tudo fez com que eu procurava atender as pessoas. Eu ia atrás das pessoas, eu ia acompanhar a obra.
Eu não ia fiscalizar, eu ia perguntar para o vizinho se a obra estava ficando bem feita ou não estava bem feita. A zona rural, eu fiz muita obra na zona rural. Foram 98 pontes foram construídas, escolas foram dezenas, para não dizer centenas. Enfim, eu acho que isso fez com que o povo aprovou a minha administração. Mas aprovar a administração não é com propaganda, não é... Hoje tem as redes sociais que é muito fácil. Naquela época não tinha isso, não tinha isso. Mesmo. Só tinha uma emissora de rádio, não tinha televisão, não tinha Rádio Patos lá para poder anunciar o que estava sendo feito. Mas o importante é que as pessoas vivenciaram, participaram, e eu tenho aqui que render os meus agradecimentos à equipe da prefeitura. Era uma equipe de secretário, de chefe de serviço, de superintendente, de funcionário, de pedreiro, de servente, de bombeiro. Não tinha empreiteira, não tinha negócio de contratar empreiteira, tal. Não, coleta do lixo era a prefeitura, isso tudo foi feito com o pessoal da prefeitura. Eu quero aqui agradecer esses que estão assistindo, esses que estão vivos e os vários que faleceram, render a minha homenagem e a minha gratidão. A minha gratidão para com essas pessoas que fizeram com que eu pudesse ser denominado, cognominado de prefeito Nota 10, que me enche muito de orgulho. E eu sou testemunha porque eu também, como eu disse, eu morava em Brasília e um dia eu participei de uma visita sua ao Congresso e a sala não cabia de tanta gente que queria conhecer o Dr. Arlindo Porto. Essa é a verdade. Olha, eu sinto muito orgulhoso de um evento que teve em Brasília, da Colônia Patense em Brasília. Nós temos muitos grandes amigos e muitos estão aí. Vou render homenagem de um nome que é o João Batista Oliveira, que veio a falecer. Batista. Ele era um dos que coordenou, e eu não vou falar dos outros vivos, que são muitos, e eu recebi uma grande homenagem lá em Brasília da Colônia Patense. Isso, eu estava presente. E por isso eu estou enfatizando aqui o doutorito, chamando o seu testemunho. Foi uma festa bonita porque foi uma festa espontânea. Da mesma forma, o Belmiro organizou uma festa para a Colônia Patense em Goiânia. Eu fui lá em Goiânia para receber essa homenagem. Depois foi o César Murim, era um deles que estava ali em Uberlândia. Foi organizada uma festa da Colônia Patense em Uberlândia. Enfim, e aí as coisas foram acontecendo e eu fui ficando cada vez mais envolvido, compromissado e grato com as pessoas que me atuaram, que me ajudaram a atuar. Estamos conversando com o Dr. Arlindo Porto Neto, aqui no estúdio da Super Rádio Patos, Praça do Eduardo, número 21, edifício Santa Clara. Dr. Hilton. Doutor Arlindo, continuando o nosso bate-papo, é muito interessante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o programa social no governo do prefeito Nota 10. Ora, é muito oportuno, doutor Hilton, você fazer essa provocação. Eu não estava detalhando muitos programas, mas acho que esse foi importantíssimo. A questão social, nós trabalhamos primeiro, eu tinha a Maria Célia como voluntária, ela nunca trabalhou ganhando de lugar em órgão nenhum, nem estadual, nem municipal, nem tampouco federal. E a Maria Célia, como a esposa do prefeito, criou oportunidades, eu destacaria aí, principalmente o Centro Social Urbano, foi o primeiro deles, para que as pessoas pudessem ter um ambiente de trabalho, para aprender o trabalho, para ser atendidas as famílias. Nós tivemos um programa de lavanderia comunitária espalhada pela periferia da cidade. Nós tivemos um programa de leite de soja, que era a Maria Célia que coordenava, tinha uma fábrica, compramos uma vaca mecânica, ela foi no interior de São Paulo para conhecer, e tinha 48 senhoras que moravam nos bairros que voluntariamente distribuíram leite de soja. Tenho certeza que muitos que estão nos assistindo e ouvindo pegou o saquinho do leite de soja que era distribuído graciosamente, diariamente. O pessoal da Boia Fria passava primeiro lá no Centro Social Urbano, no Saci, no projeto Saci, para receber o seu pão com molho e leite que era distribuído na época. Esse é um programa social. E o que mais enche a todos nós, a Maria Célia e a mim, de orgulho, foi o PROMAN. É o Programa Municipal de Apoio ao Menor. Mas o apoio no sentido de que ele pudesse ter oportunidade. Era aquela família que mais, sem menos recursos econômicos, e por isso foi colocado primeiro lá no Centro Social Urbano, depois onde era a sede do Rotary Club de Patos de Minas, onde hoje não funciona mais, não sei o motivo que alguém aí, no correr do período, acabou. Hoje mesmo eu estava encontrando com uma pessoa, ele chama Gilberto, ele veio me cumprimentar e perguntou para a Maria Célia. E ele chegou e se apresentou, seu Gilberto, que fui do PROMAN. Quer dizer, uma pessoa do PROMAN que hoje está aqui na cidade,
trabalhando na cidade. Eu tenho certeza que milhares de jovens de hoje, os senhores de hoje, passaram pelo PROMAN. Era um programa que tinha o objetivo de formação de mão de obra. E aí você tinha o curso de datilografia, porque naquela época não tinha computador, você tinha de bordadeira, de cozinheira, de babá, de sapataria, de marcenaria, tinha vários cursos, e isso fez com que esse programa fosse realmente a menina dos olhos da Maria Célia, do meu, é tanto que depois, para vice-governador, nós levamos o programa do PROMAN. Centenas de cidades de Minas Gerais têm instalado ou tiveram instalado o programa do PROMAN. Eu acho que esse programa é o que deu assim, uma possibilidade de participação muito grande da comunidade. Aí o senhor falou das atividades de prefeito na área social e etc. Eu queria que o senhor agora fizesse trouxesse para nós uma visão mais ampla a partir de prefeito até ministro e até ministro da Agricultura e senador da República. Não tem como, né? Talvez a emoção nos impede de falar tudo que a gente gostaria, mas eu quero aqui destacar a urbanização da Lagoa do Japonês. Lá era um ponto de esgoto que era julgado aqui lá. Mas conta para a turma o que é a Lagoa do Japonês, porque o pessoal não conhece a Lagoa do Japonês aqui mais não. É onde a nossa famosa Lagoa Grande, que é um cartão postal de Patos de Minas, na Praça da Rodoviária, na rodoviária lá embaixo. Antigamente era Lagoa do Japonês, depois denominou Lagoa Grande. Aquilo ali foi toda urbanizada do período de setembro a maio. Começamos em setembro e inauguramos dia 22 de maio de 1988, que é o último ano do meu mandato. Foi uma bela festa, uma multidão lá presente. E eu fico assim, tudo feito com o serviço com o empregado da prefeitura. Se você olhar aquele trabalho que foi feito de assentamento de pedra, olha que já tem alguns anos. Você não tem uma pedra que tenha sido arrancada. Tamanha a dedicação dos empregados da prefeitura. Nunca mais teve enchente. Quando transbordou a lagoa, né, com esgoto que eu já manifestei, nunca mais teve problema. Me orgulho muito da Avenida JK. Mudou o perfil da cidade. A cidade transformou a partir da Avenida JK, porque era só uma estrada no meio, era uma rodovia no meio, né? Mas não vou me alongar com obras, porque não é o caso aqui, nós não estamos aqui para falar de obras. Voltando ao seu tema, eu terminei o mandato de prefeito, fui fazer como todo sujeito está desempregado, foi procurar emprego. Tinha que buscar atividade, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha renda para poder ficar. Eu tinha 2 filhos, moravam comigo os 2 filhos, né? Graças a Deus viviam comigo ao longo do tempo, junto com a Maria Célia, o Luiz Fernando e a Regina, e fui buscar uma oportunidade de emprego. Primeira oportunidade que saiu por algumas pessoas que estavam montando o Center Patos Hotel, era um prédio que estava inacabado, paralisado, e reunimos lá Luiz Carlos Diálogo, que me convidou, Chabas Cambraia, Maurício do Tracal e outro Zé Ribeiro de Carvalho. Reunimos um grupo para poder construir um hotel, porque Patos não tinha 2 hotéis de maneira, assim, hotéis que não atingiam a expectativa das pessoas, que era o Rosa Hotel, terminando o Líder Hotel e o Magnífico Hotel. E por isso comecei a trabalhar lá na construção, e trabalhei na obra, participando da construção da obra. Nesse intervalo surgiu 2 outras oportunidades, que aqui eu devo muita gratidão, de saudosa memória, o Silvio Pessoa e o Eduardo Cury, que foram os responsáveis pela construção do bairro Cidade Jardim e bairro Cidade Nova. E eu fui trabalhar com eles, como um funcionário deles lá, com a experiência que eu tive na prefeitura. No correr da obra, eu fui convidado, participei com uma parte modesta, um percentual pequeno do capital da empresa. Ao terminar, ou antes de terminar, eu fui convidado para ser candidato a vice-governador. Eu não pretendia, não era o meu objetivo continuar da vida pública, muito menos sonhar de sair de prefeito de Patos para ser um candidato a um vice-governador. Mas o senhor Pedro Santos, que volta a render minhas homenagens a ele, e no nome dele citar todos aqueles amigos e companheiros nossos, eu fui convidado pelo então governador Garcia, que me convidou para ser seu vice. E eu hesitei muito, resisti muito no primeiro momento, mas aí você passa a ser, não vou dizer pressionado, mas você passa a ser estimulado para ocupar. E o que me trazia era a responsabilidade, que era a primeira, e até hoje continua sendo, a primeira oportunidade de um patense ser convidado para fazer parte de um governo. Naquela época nem deputado você não tinha. Eu quero depois, se der espaço, eu vou comentar sobre a questão
de deputado. Mas, ao final, faltando aí 15, 20 dias para a data final da convenção, eu aqueci o convite e, com muito orgulho, aceitei esse convite a vice-governador. Fiquei com a responsabilidade de coordenar uma parte do estado, especialmente a região do Triângulo e do Alto Paranaíba. E o governador Hélio Garcia, com a sua maneira assim firme, falou assim: preciso de um vice para trabalhar comigo, você tem que mudar para cá, você tem que ficar para lá, para cá, mas você vai ter atuação no governo. Não é para esperar eu morrer para você virar governador, você vai ser governador junto comigo o tempo todo. Isso me deu muita oportunidade de trabalhar pelo bem do povo, pelo bem da nossa região. Eu me recordo que o aeroporto que está aí construído foi nessa época, o asfaltamento daqui para João Pinheiro, Lagamar, Vazante, Guarda-Mor foi exatamente nessa época de vice-governador, além de outras obras aí que possam caracterizar, mas essa eu considero muito importante, muito relevante. E por isso conseguimos muitos cursos da nossa Unipam, que só tinha a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Como prefeito, eu criei uma comissão que foi encarregada de preparar projetos. Dona Matilde, professora Neuza Helena, professora Nilza Batista Neves e a professora Marta Cacheta, que era secretária, elaborando projetos para criar, e hoje na nossa Unipam é um orgulho para todos nós. Tudo isso na transição de prefeito e vice-governador. Como vice-governador, eu tive então o privilégio, né, de estar convivendo com pessoas, com lideranças, estar presente, quer seja em Minas Gerais, no Brasil e alguns outros países. Eu estive no Japão, assinando o contrato do projeto que tem lá no norte de Minas de fruticultura, o projeto Jaíba, foi naquela época. Aliás, um grande projeto. Grande projeto. Então, enfim, a vida me ofereceu essas oportunidades e eu tinha, representando o Patos, a responsabilidade de assim fazer. Me recordo, e vou aqui fazer um comentário de deputado, se você quiser, tocaremos no momento oportuno, você que está administrando o tempo aí. Não, o senhor pode falar, eu quero que o senhor fale da política. Nós estamos contando a história política do doutor Arlindo Porto. Então, está com o senhor. Eu entendo que, como vice-governador, esse foi o meu papel, né, de tentar representar bem a região, trabalhar para que o Estado pudesse ser reconhecido. Da mesma forma, terminando o mandato, final de 93, final de 94, vem a mesma coisa. A minha pretensão é que eu voltava para Patos, continuar a minha vida aqui em Patos e, enfim, fazer o que eu sempre aprendi, que é trabalhar. Meus pais, né, o Zizico Porto e a dona Joana, me ensinaram alguns pontos que são essenciais: dignidade, honradez, seriedade, honestidade e trabalho. Então isso me enche muito de orgulho, com meus mais outros 6 irmãos que nós constituímos a família, e ele me ensinou isso, que deveria trabalhar e trabalhar sempre com esses princípios. E a partir daí, o que passou a acontecer? Terminava o mandato, programando para poder voltar, começa uma pressão enorme para que eu fosse candidato ao Senado. Não estava no meu projeto de vida. É tanto assim que eu, terminando já o mandato de vice-governador, quem era o candidato ao Senado era o deputado Israel Pinheiro Filho do saudoso ex-governador Israel Pinheiro, e por um motivo qualquer ele afastou da sua candidatura, ficou lugar vago, e por solicitação do governador Hélio Garcia pediu: assume o lugar dele, que nós precisamos de ter um candidato. Isso é campanha em andamento. O vice-governador não precisava de desincompatibilizar, eu podia ficar no mandato. E eu então consegui ser candidato faltando 45 dias para a eleição. E começou na pesquisa lá embaixo, né? Sexto colocado. Eu era o sexto colocado. E nós éramos só 6 candidatos. 6 candidatos, eu era o último deles. E por isso começamos a fazer o trabalho, fazer movimentação, telefonava para os prefeitos, fazia o trabalho político que deveria ser feito, e um trabalho que eu tinha feito ao longo de 4 anos como vice-governador. Então, saí candidato ao Senado de maneira também sem pleito, né? Eu fui convocado para isso. E como senador da República, me orgulho muito de ter representado a nossa região, espero que é representado e honrado a cada um. Daí, inicio o mandato de vice-governador, de senador da República, eu recebo um telefonema do então presidente Fernando Henrique Cardoso,
que me convidou para ir ao Palácio da Alvorada. Eu fui, não tinha intimidade com ele, eu era um senador que tinha já um ano, mais ou menos, um ano e pouco de mandato, eu já conhecia, e eu cheguei lá e ele me convidou para ser ministro da Agricultura. E eu disse uma coisa, mas governador, presidente, eu fui eleito para ser senador. Não, mas eu preciso de um senador, de um ministro que tenha o seu perfil, que é da zona rural, que é da atividade rural, que é de uma região rural importante, que é uma região de agronegócio importante e que vivenciou. Eu não quero alguém que é de gabinete, eu quero alguém que já... ele falou assim, você sabe tirar leite, eu sei que você sabe tirar leite, eu sei que você mexia com lavoura, e, enfim, me convenceu por aí, e eu acolhia o convite dele, porque era a primeira oportunidade que o Patos estava tendo de ter também um ministro da Agricultura, e assim fui ministro dele durante 2 anos. Me orgulha muito, me prestigiou muito, tive boa oportunidade de fazer, caminhar o Brasil todo. Visitei todos os estados brasileiros, reuni com liderança em todos os estados brasileiros. Eu hoje posso, assim, com alegria, com orgulho, né, eu posso dizer, eu sou cidadão honorário de 12 estados brasileiros, não é de município, não, de 12 estados brasileiros. E eu tenho centenas de homenagens que eu recebi por esse Brasil afora, por generosidade das pessoas, por convivência das pessoas, mas a trilha foi essa. Como ministro eu pude lançar alguns programas importantes, por exemplo, o PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, um programa que visa atender os pequenos produtores, distribuir tratores para as comunidades rurais e também com o mesmo entusiasmo, com o mesmo orgulho, e aí eu estou relatando, eu não estou querendo dizer vantagem não é o caso, eu estou aqui para registrar. Eu fui acompanhando o presidente da República, que era o Fernando Henrique, a Roma, onde teve um encontro da FAO, da Fundação para a Alimentação Universal. E naquela oportunidade, estavam fazendo a abertura, a solenidade de abertura, alguns presidentes da República, aí era o presidente da Itália, que era a sede do evento, o presidente de Cuba, como é que chama ele? Fidel Castro estava lá, o presidente dos Estados Unidos, e quem fez a abertura foi o Papa João Paulo II. Que maravilha. E eu lá estava com muita alegria, com muito entusiasmo, e no segundo dia do evento, em nome do governo brasileiro, eu fui fazer a apresentação e a exposição do trabalho que era feito pelo Ministério da Agricultura. Primeiro com o PRONAF e também com o programa de erradicação da febre aftosa. O Brasil não podia exportar carne porque nós tínhamos febre aftosa. Apresentamos no nosso governo um programa de recuperação da febre aftosa, da erradicação da febre aftosa, e por isso eu recebi das mãos do Papa João Paulo II, talvez poucos tiveram o privilégio de receber da mão de um santo, que hoje é santo, eu recebi uma medalha dele lá no Vaticano, na condição de ministro da Agricultura, em reconhecimento ao trabalho que tinha sido feito para o PRONAF e para esse programa que considera importante a febre aftosa. Hoje o Brasil exporta, é o maior exportador de carne do mundo, é o Brasil. É o segundo maior rebanho do mundo, que o primeiro é a Índia, que não pode matar animais, não se alimenta com carne. Então cresce muito, mas não exatamente. usa, né? Mas o Brasil é o maior produtor de carne do mundo, o maior rebanho do mundo, e por isso eu fico orgulhoso de nós sermos o maior exportador de carne do mundo por causa do PRONAF. Enfim, essa homenagem é apenas para destacar que materialmente fica registrado com a medalha, mas na cabeça e no coração da gente não sai jamais. Eu acho que isso aqui equivale a essa vida com que fez com que eu pudesse fazer tantos amigos, tantos companheiros, visitar tanto, caminhar tanto, enfim, é motivo de muita alegria e muito orgulho. Doutor Arlindo Porto, pós os momentos que o senhor passou, os cargos que o senhor teve na política, qual foi a continuidade da vida pessoal do senhor? Naquele momento, quando eu afastava do Senado, em 2002, então já se passam 30 anos, em fevereiro de 2002, em fevereiro de 2003 terminou o meu mandato de senador e eu programei para poder voltar para a iniciativa privada. Eu sou um homem de iniciativa privada, eu nunca tive emprego em governo, eu tive cargos que eu ocupei por vontade do povo, por ser eleito pelo povo. Até porque, como senador da República, quase 2 milhões de votos que eu tive com menos de 3 meses de campanha. Mas
Eu diria que o meu projeto era voltar para a iniciativa privada, de onde eu sempre dediquei, mas eu recebi convite para poder, depois de talvez um ano, mais de um ano depois que eu já tinha buscado retomar minhas atividades particulares, especialmente a minha fazenda. O patrimônio que eu tenho é uma fazenda adquirida em 1972, uma fazendinha que eu já comentei, que já fizemos um programa até com você, Esmar, quando eu falava sobre o café. Eu tinha essa propriedade rural que eu continuo tendo. A minha rotina hoje é uma rotina que eu moro em Belo Horizonte, meus filhos moram em Belo Horizonte, a minha atividade é em Belo Horizonte. Eu venho a Patos durante 10 dias por mês, eu venho aqui, fico aqui 10 dias, cuidando das minhas atividades, principalmente a minha fazendinha, que é o meu xodó, que eu vou lá frequentemente. E além disso, é lá que, em Belo Horizonte, por causa dos meus filhos lá trabalharem, essa atividade. Eu fui convidado para ser vice-presidente da Codemig. Codemig é uma empresa do governo do estado que tem um papel de promover o desenvolvimento, estimular o desenvolvimento. Naquela época que eu estava lá, era a construção de distritos industriais para distribuir para empresários que queriam fazer. E eu me recordo aqui 2 pontos apenas na Codemig, que foi estimular e apoiar o desenvolvimento do distrito industrial, aquele distrito industrial como nós temos hoje a Suinco, nós temos o frigorífico, nós temos a Farroupilha, então dezenas de outras indústrias estão lá. O asfaltamento da ponte do Paranaíba até lá dentro e dentro do distrito industrial foi a Codemig que financiou. O outro, talvez uma das maiores empresas de Patos, saindo ali da ponte do Rio Paranaíba, vai até depois da Rações Patense, é uma pavimentação que era para chegar em Alagoas. Enquanto eu estava na Codemig, nós fizemos os primeiros 6 quilômetros até depois da Rações Patense. Eu acho que a Codemig tem esse papel relevante de estimular o desenvolvimento. Daí também, a partir daí, eu fui para a CEMIG, o governador me convocou para afastar da Codemig e ir para a CEMIG. Como vice-presidente da CEMIG, o que eu procurei fazer é estimular o apoio ao produtor rural. E aqui em Patos hoje, e na época nós estávamos na iminência dessa predileta, hoje não sei se é predileta, mas a predileta queria retomar as atividades, mas não tinha energia. A CEMIL precisava de energia e não tinha condição de ampliar por causa da CEMIL. E eu, como vice-presidente da CEMIG, conseguimos implantar aquela subestação. A subestação hoje deve ser na ordem de 100, 120 milhões de reais, foi construído para atender o desenvolvimento e a energia elétrica para a população, especialmente um programa chamado Minas Luz, que nós implantamos em Minas Gerais para que as pessoas que não tinham energia, principalmente o pequeno produtor, tivesse energia. Enfim, afastei da vida pública, mas continuei nesses 2 mandatos. Ao terminar o mandato do governador Anastasia, há 6, 7 anos atrás, que eu fui convidado, foi por ele para ser o vice-presidente da CEMIG, eu afastei e hoje estou dedicando às minhas atividades. Fui convidado há uns 6, 7 meses. Eu sou membro do Conselho de Administração de uma empresa com sede em São Paulo, que tem filial em outros estados. Então, eu, como membro do Conselho de Administração, eu vou uma semana por mês em São Paulo e fico lá trabalhando para poder cuidar dos meninos. Como político, se sente realizado, doutor Arlindo Porto? Mesmo porque o que o senhor conquistou foi com muito trabalho, muito esforço, muita competência e, acima de tudo, com muita honestidade. Eu me considero realizado pelo carinho que eu recebi das pessoas, as amizades que eu fiz ao longo desse tempo, independente da questão material, das obras, do que foi feito, conhecer pessoas, conviver com pessoas, abraçar as pessoas, ser abraçado pelas pessoas, ser lembrado pelas pessoas. Até hoje eu recebo cartas que me enchem de alegria, até emoção. Eu recebo muita carta de pessoas que mandam para mim. Sim, é interessante como as pessoas... Eu não estou distante do povo, né? Eu não faço trabalho de rua, eu não faço trabalho demagógico, eu não quero ser candidato, não pretendo ser candidato, não vou ser candidato, não quero participar da vida pública. Cada hora tem a sua hora. A minha hora é de afastar e deixar que as novas lideranças ocupem o espaço que deve ser ocupado pela população. Doutor Arlindo, o senhor falou um pouquinho, deu uma pincelada na sua vida pública, sua vida como político, como administrador. Eu queria fazer a seguinte pergunta: qual foi mais gratificante?
Ser prefeito, ser vice-governador, ser senador da República, ser ministro de Estado? Sem dúvida, ser prefeito. Olha, desculpe. Ser prefeito é o que mais me realizou, pelo carinho das pessoas, pela oportunidade de conviver com as pessoas, de caminhar pelas ruas da cidade, de receber o abraço das pessoas, parar numa casa para pedir um copo d'água e a pessoa não se conformava de dar o copo d'água, eu tinha que entrar na casa. E isso tudo me encheu muito de alegria. Independente de mais nada, ter sido prefeito dessa terra foi um privilégio, um orgulho, e para mim, mais do que um orgulho, é uma emoção que eu guardo sempre no coração. Para mim, minha esposa e meus filhos. Mas esse orgulho de ter sido prefeito de Patos é mais pelo contato com o povo ou pelas realizações de obra que o senhor fez? Eu diria com certeza que é o contato com o povo. A realização não me preocupa, a realização deve ser avaliada pela população que recebeu o benefício. Eu não fiz nada pensando em mim, eu fiz pensando nas pessoas, especialmente as pessoas mais carentes. Por exemplo, até encontrei ontem à tarde com uma pessoa que te deixa emocionado. Ele era ali da região do bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele contando que mora lá, mora lá, e hoje tem uma escritura de uma casa, do terreno de uma casa que ele recebeu das minhas mãos naquela época. Da mesma forma, os moradores do bairro da Vila Operária. Da mesma forma, todos os moradores do bairro Cristo Redentor, 496 pessoas tiveram a legalização naquela época, eu entregando os títulos para cada um. O Beco da Paulada, que muitos sabem onde é que é o Beco da Paulada, naquele alto ali ao lado do Sebastião Boninho ali, urbanizado e documentado a cada um. Eu acho que isso não tem preço, Vilton. É o sonho de muita gente que foi realizado. É o entusiasmo, é aquela escola que foi construída perto da casa das pessoas. É na zona rural, lá distante, que os meninos iam lá para estudar, mas não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. E ao final, o que eu posso dizer? Major Porto, Areado, Pindaíba, Bom Sucesso, Santana de Patos e Pilar, todos esses distritos tiveram água tratada e esgoto tratado quando eu era prefeito, sem pagar nada. Por quê? Quem morava na roça também precisava de ter, e a cidade só veio ter esgoto tratado, se é que tem, agora ultimamente, não tinha esgoto tratado na cidade. Então, isso é que me realizava, isso é que me entusiasmava. Os distritos todos passaram a ter escola de segundo grau. Por quê? Para os alunos poderem ficar lá. Eu estudei lá até o 4º ano e tive que sair. É a oportunidade que teria as pessoas de estudar, e por isso que hoje o povo é muito mais culto. Segundo grau hoje você tem em vários desses distritos, mas eu acho que eu não tenho dúvida que o mais gratificante, o que me empolgou mais, que me deixa grande saudade, é sem dúvida o ser prefeito. Doutor Arlindo, muito obrigado. Nós ficamos sensibilizados com a sua entrevista conosco, mostrar um pouquinho dessa realidade que o senhor viveu para essa nova juventude, esse novo povo de Patos de Minas e região, que às vezes vê uma política hoje de uma forma muito ruim, muito penosa, muito corrupta às vezes, com dificuldades imensas, e não sabem que pode ser feito um trabalho diferente, pode ter políticos sérios. E o senhor é o exemplo de um desses aí, nós nos orgulhamos disso. Eu fico muito agradecido pela manifestação sua e torço para que outros patenses tenham a mesma oportunidade, o mesmo privilégio que eu tive. Que outros patenses se desprendam, que seja disponível para trabalhar em prol das pessoas, porque nós precisamos de voltar a ocupar o espaço que outrora nós ocupamos. O espaço não foi meu, o espaço foi de um patense que teve o apoio do seu povo, da sua gente, dos seus amigos, dos seus companheiros. E eu não posso nominar nenhum, mas é muita gente, Hilton, muita gente, por essa Patos de Minas afora, por esse Minas Gerais afora e por esse Brasil afora. Eu sinto assim, gratificado, honrado, saudoso, mas esperançoso que nós teremos em dias muito melhores.